queremos saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, aos superintendentes de escola bíblica, aos vice-superintendentes, aos professores, alunos, pastores, obreiros, todos aqueles e aquelas que fazem a obra do Senhor. Uma bênção de Deus, estamos aqui na presença de Deus para mais uma vez nós comentarmos a lição número 1, a lição da classe juvenis, na bênção do Senhor. Mais uma vez, nossas saudações a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados, sempre estudando, lendo, pesquisando para a edificação espiritual. Estou aqui ao lado do pastor Túlio e, nesse momento, nós queremos, mais uma vez, transmitir as nossas saudações ao pastor Bruno, que no momento não se encontra conosco aqui nesse podcast, por outras razões de agenda, mas estamos aqui para fazermos a obra de Deus. As saudações aí do pastor Túlio. Pai do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os superintendentes de escola dominical, assim também aos professores, coordenadores de turma, e acredito que essa lição será uma lição muito proveitosa e de grande fundamentação para a nossa vida cristã. Amém. Então, nesse momento, nós queremos já começar a nossa lição. A temática é atitudes que fazem a diferença. É a aula número 1. E o texto de ouro que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Então, é uma bênção de Deus, que mediante aqui essa carta aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo fala sobre a nossa vida em Cristo. Por isso que são, nesse momento, atitudes que devem fazer a diferença. E guardando a palavra de Deus no coração, os bons pensamentos na prática das ações, demonstrando amor ao próximo, a instrução na prática de toda boa obra, confiando no Senhor de todo o coração, e a recompensa que vem do Senhor, que são exatamente as temáticas durante a semana de estudo para essa preciosa lição. E a leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, versículos 1 ao 16. Então, uma bênção de Deus aqui, quando a Bíblia diz em Mateus 5, versos 1 ao 16, eu vou ler alguns versículos. Versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E aí Jesus promulga aqui as bem-aventuranças, onde ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então veja aí que Jesus fala sobre a alegria daqueles que são perseguidos por causa da palavra. E ainda temos no capítulo de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, que eu pulei aqui alguns versículos, estou lendo apenas alguns, quando diz assim, Mateus 7, 24 e 25, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aí nós temos, nesta secção, ou nessa sessão aqui da lição, que, através da mensagem de Jesus, nós podemos estar sempre conectados, né, com o Senhor, porque as suas palavras são palavras de vida. Por isso que Jesus, aqui no sermão, ele fala sobre a luz, trevas,
versos, né? Escuridão, a candeia, velador, sal, monte e pão. E estas mensagens, elas são maravilhosas porque elas edificam a nossa vida. Então, identificados com a mensagem de Cristo, é ao mesmo tempo sermos chamados para sermos a luz do mundo. O objetivo, ou por que não dizer, os objetivos principais desta lição é apresentar exatamente o Sermão do Monte como uma referência do código de ética do cristão. Então, quando nós lemos o Sermão do Monte, realmente lá está explícito o caráter da vida cristã de uma maneira profunda e maravilhosa nas palavras de Cristo. O segundo objetivo é apontar que os cristãos precisam ser realmente diferentes no mundo. Essa diferença não quer dizer que é uma postura de orgulho ou de alguém dizer que se orgulha porque é diferente. Nada a ver. Isso aí quer dizer o seguinte, que nós, como cristãos, nós devemos nos portar de maneira tal que a gente, como aqueles que testemunham da fé, possam ser realmente diferentes. E o terceiro é destacar a importância do testemunho cristão. Quer dizer, aquilo que a gente prega, a mensagem de Jesus, nós tentamos viver na prática. Então, por isso, os professores de escola bíblica, e principalmente juvenis, deverão estar bem atentos a isso para mostrar exatamente desse ciclo de ensino, nessa mensagem do Senhor, que é a introdução à lição primeira desta lição juvenis, porque nós, como cristãos, recebemos, sim, uma missão do Senhor. O que é isso? Pregar o evangelho, praticar o amor, a misericórdia. Fazemos exatamente essa diferença no mundo. Então, Jesus espera de nós que nós sejamos suas testemunhas no dia a dia, seja em que lugar nós estivermos. Seja na escola, no estágio, na casa, durante uma conversa informal com os amigos, com as pessoas, no ambiente de trabalho, que nós não nos portemos, né, como aquele cristão chato. Queremos, mais uma vez, sempre estar introduzindo a mensagem sem que eles compreendam. Pelo contrário, a nossa vida deve ser um testemunho belo, de uma maneira tal que nós possamos ser agradáveis, ou agradável na maneira de nós falarmos, embora que até muitos venham a rejeitar. Mas é o nosso dever. Como fazer isso? Então, nessa lição, devemos sim brilhar a luz de Cristo neste mundo em que vivemos. Então, por isso, presbítero, aliás, pastor Túlio, pode aí tecer também os seus comentários acerca da importância do Sermão do Monte, que é exatamente aí o tópico número 1 da nossa lição bíblica. Evangelista Souza, é importante nós também destacarmos que o Sermão do Monte, ele compõe um dos 5 discursos de Jesus que está expressos no Evangelho segundo escreveu Mateus. E ele é o primeiro dos discursos expressados por Jesus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, é o primeiro discurso. O segundo discurso é o capítulo de número 10. O terceiro discurso está inserido no capítulo 13. O quarto discurso está inserido no capítulo 18, a partir do versículo 20. E o quinto discurso é aquele que conhecemos como o discurso escatológico, que está composto no capítulo de número 24 e 25. Por que Sermão do Monte? Essa expressão Sermão do Monte, esse título para essa ação doutrinária de Jesus, se dá e se fundamenta nos 2 primeiros versículos do capítulo 5, pois Jesus ali se reúne com os seus discípulos e juntamente com a parte de uma multidão, onde ele vai expor a ética do reino para a ação da vida prática de cada um deles, de maneira que eles deveriam se comportar desta forma. Então, o Sermão do Monte é justamente esse ponto importante na história. Jesus subiu no monte e ali no monte ele expôs estas palavras. Por isso que Sermão do Monte foi o local de onde o próprio Jesus proferiu estas palavras. Segundo ponto, não há uma localização definida deste monte. Alguns ainda supõem que ficava ali próximo, geograficamente, perto de Cafarnaum, mas o próprio autor da lição de Juvenis, ele vai dizer que esta localização é incerta. Então, tudo que vem aí depois pode ser mera especulação. Então, nós devemos valorizar isso, e o Sermão do Monte, até onde nós sabemos,
é de onde Jesus proferiu essas palavras. É bem interessante. Você fez aí uma sinopse destacando os grandes sermões, né, de Cristo. Claro que todos eles têm a sua importância, se revestem de significados profundos e têm os seus objetivos, né, propostos em cada mensagem. Claro que, se nós formos destacar a importância de cada um, todos eles têm, né? E a importância desse aí é exatamente onde Cristo destaca o momento das bem-aventuranças nesse monte, embora que, isso que você falou, as pesquisas que envolvem que monte foi esse, na realidade, a gente ou pesquisa ou busca os conhecimentos de querendo se localizar, mas não é mesmo o objetivo real, né, do texto. O objetivo do texto que Cristo quer mostrar e da mensagem é exatamente mostrar a ética do reino, o caráter do reino. É claro que em outros sermões nós temos até lá a localização dos outros locais ou dos montes ou dos lugares onde Jesus falou. Embora Mateus aí não fale o local, mas o que nós devemos entender é a importância desse sermão. Isso aí sim, nós temos que nos ocupar e talvez até nos preocupar em fazermos a vontade de Deus, né? Porque o que está em destaque aí é a ação do reino em nossa vida, a ética, os parâmetros espirituais que Deus determina na mensagem de Jesus para a vida do cristão. Então, o professor da classe juvenil ele tem essa responsabilidade de destacar para os jovens que é importante nós vivermos a ética do reino. E este sermão, que é longo, né? Ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, que é um grande sermão de Jesus. Ele abre as cortinas da sua mensagem, o descortinar. A introdução desse sermão é exatamente mostrando as bem-aventuranças. Destacando aí, são 9, né? 9 bem-aventuranças, onde está presente aí o caráter, o fruto do Espírito. Pode ver aí que nós encontramos o fruto do Espírito nessas bem-aventuranças. Embora que os dons sejam muito importantes, mas os dons eles são dados e alguém pode até nunca ter operado com os dons espirituais de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Né? Mas não pode jamais viver sem o caráter do fruto do Espírito. Alguém pode até não ter o dom da profecia, outros podem até não falar em línguas, embora que seja também um dos nossos objetivos como pentecostais, estabelecermos sempre a busca dos dons, mas devemos sim dar ênfase ao caráter. E é isso que Jesus faz aí no Sermão do Monte. Sermão da Montanha, né? Evangelista Souza, uma coisa importante também a ser destacada aqui nesta lição é justamente a proposta original do autor. Não é à toa que o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. Ele tem por proposta apresentar Jesus como rei, como Messias prometido. E, com isso, fundamenta-se muito bem na ética do reino para aplicar na vida daqueles que são súditos deste reino, pois a própria expressão reino, no grego, é basileia, ou seja, é um reino onde tem por domínio e soberania um rei. E todos aqueles que são súditos devem se submeter à ética desse reino e às propostas deste rei para viver uma vida digna diante da presença dele. Então, é importante salientar a respeito desse ponto, de nós não desprezarmos a proposta original do autor em apresentar o Evangelho do Reino, apresentar Jesus como rei. Dentre isso, está expresso muito bem no Sermão do Monte a ética do reino. Verdade. Então, nós temos aí, nessa ética do reino, nós aqui estamos falando sobre o tópico primeiro, né? É exatamente o Sermão da Montanha, que ele está ligado exatamente, teologicamente, ao tema do reino de Deus, como você aí falou, que foi a primeira pregação de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, onde aqui o autor destaca as 8 bem-aventuranças, mas é porque as 2 últimas ele coloca como uma só, né? Porque trata exatamente sobre o propósito da perseguição. Mas, na realidade, dá para contar 9, né? Agora, se pegar as 2 últimas e falar só sobre a perseguição, aí dá 8. Então,
ele destaca os pobres de espírito, que são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, porque a partir daí podem buscar e receber a salvação. Essa temática aqui, essa pobreza espiritual é no sentido daqueles que são pobres de espírito, mas que essa pobreza está apta para receber a salvação. Não é aquela pobreza de espírito no sentido de fragilidade de caráter. É diferente, né? Às vezes diz assim, pronto, é pobre de espírito, no sentido de que ele não tem grandeza para admitir as coisas, mas existe os pobres de espírito no sentido da humildade. São interpretações diferentes. O que Jesus se refere aqui é aqueles pobres de espírito que eles carecem, sim, e que reconhecem a sua pobreza espiritual. Porque, a partir daí, eles podem buscar e receber a salvação. Aqueles que choram, né? São aquelas pessoas, não é qualquer lágrima, qualquer choro. Não é qualquer lágrima derramada que tem a bem-aventurança de Jesus, mas são aquelas pessoas que sofrem, os que encontram o arrependimento, né? Para receber o consolo e o conforto de Deus. Os mansos. Esses mansos aqui não estão se referindo àquelas pessoas que não têm a coragem e a ousadia para fazerem as coisas. Não, os mansos aí são aquelas pessoas que possuem autocontrole, humildade, autodisciplina, né? A mansidão da Escritura que aparece como uma característica do próprio Cristo. Está em Mateus 11:29, né? Quando ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí realmente encontraremos descanso, né, para as nossas almas, conforme Jesus nos ensina. Os que têm fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça não confundir com o desejo de vingança. Tem gente que diz, eu tenho sede de justiça, mas não é no sentido da justiça, de que seja a justiça de Deus, seja a busca por Deus, mas sim aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, esses aqui serão recompensados. Porque é uma coisa importante a se destacar aí, acerca da justiça, que alguns confundem justiça com ira. E a própria palavra de Deus diz que a ira do homem anula a justiça de Deus. Então, nós temos que fazer essa distinção desse termo. Exato. Os misericordiosos, né, que estão aí nas bem-aventuranças. Quer dizer, a prática da misericórdia é um tema recorrente nas Escrituras e ela aparece como mandamento na lei dos profetas. Então, ser misericordioso é uma característica do próprio Deus e, por isso, os seguidores de Cristo devem agir com misericórdia. Isso também não confundir com aquelas pessoas que fazem autopromoção, muitas vezes fazem altas doações, doações muitas vezes com objetivos fiscais, com objetivos de serem estrelas, de aparecerem. O que Jesus está dizendo aí são aqueles misericordiosos que realmente eles estão encaixados dentro dos mandamentos do Senhor. O limpo de coração são aqueles que foram libertos do pecado e purificados. Esse limpo de coração não é aquele que tem a sua autoestima de achar que ele é limpo e os outros é que estão errados. Não, é o contrário. O coração é aquele que compreende a mente, a vontade e as emoções. E depois os pacificadores. Então, Deus ele é o grande pacificador e reconciliador, e seus servos devem seguir o exemplo. Que é isso? São aqueles que são realmente os promotores da paz. Então, Túlio, pode tecer comentários ou falar aí do tópico 2, que é sobre o sal da terra. Tópico 2, falando sobre o sal da terra, é importante nós destacarmos que Jesus faz uso aqui de duas metáforas. A primeira delas está relacionada justamente ao sal da terra. E o sal, é importante destacar que ele tinha pelo menos, ou tem, melhor dizendo, duas funções importantes. A primeira delas é dar sabor aos alimentos. A gente percebe que na culinária, ao inserir o sal no alimento, esse sal ele vem logo sumir. Mas, apesar dele não ser visível, ele é perceptível, a ponto de faltar sal na comida, compromete toda a alimentação. Assim também é o comportamento do crente. Muitas vezes o comportamento do cristão é indiscreto, é imperceptível, mas as pequenas atitudes, o nosso comportamento, a nossa ação, ela tem um grande diferencial no meio da sociedade. Então, nós estamos ali com essa
proposta. A segunda função do sal é a preservação. Na época de Jesus, e isso é importante destacar, é que os professores também eles devem valorizar o contexto para não cometer aquilo que conhecemos como anacronismo, pegar um conceito de um tempo e tentar inserir em outro e perder o real sentido da expressão ali. Então, o sal também tem uma segunda função, que é preservar. O que é a preservação? Na época, não existia esse sistema de refrigeração que hoje existe nos nossos dias. Então, uma carne, quando ela poderia ter uma durabilidade maior para que ela não se estragasse, o sal era esfregado na carne com a proposta dela não tomar a proporção de apodrecer. Então, o sal preservava a corrupção. É isso que o cristão representa no mundo. O mundo não está pior, a coisa não está mais intensa, porque a igreja de Cristo ainda está na terra, preservando para que a corrupção não se alastre. É por isso que nós somos protestantes, pessoas que se opõem realmente àquilo que contradiz a palavra de Deus. Então, nós somos sal, aquilo que preserva, aquilo que não permite com que a corrupção ela aumente no meio da sociedade, valorizando assim os valores de Deus, a ética do reino, e se comportando dessa forma, porque essa metáfora ela alude à vida comportamental do crente. E isso é importante nós destacarmos, porque antes de Deus receber a nossa adoração, ele observa a nossa vida comportamental. Então, uma vida diante de Deus requer uma vida comportamental de acordo com os preceitos de Deus. Não adianta nós irmos apenas para os templos nos dias de cultos oficiais, quarta, sexta e domingo, e ali demonstrar que somos crentes para aqueles que ali estão. Mas a nossa vida cristã, ela deve ser notada, perceptível pelas pequenas ações, atitudes, modo de comportamento fora das quatro paredes, no meio da sociedade, no meio da nossa família. E isso é importante, nós sermos o sal da terra. E até porque o sal, quando ele se corrompe, ou seja, ele fica impuro, a própria palavra diz, o próprio Jesus destacou, que ele não tem mais serviência, ele não serve mais, a não ser para ser pisado. Então, o sal, quando ele fica impuro, ele não tem mais aquela salinidade de salgar e nem de preservar. Então, nós temos que manter o nosso comportamento não nos corrompendo com o sistema, não nos corrompendo com esses valores que contradiz a palavra de Deus, mas sim devemos manter a nossa postura, o nosso comportamento, salgando, dando sabor e também dando essa preservação para que a corrupção não cresça e não aumente. E essa deve ser a nossa condição diante da sociedade e diante de Deus. Muito bem colocado aí, pastor Túlio. Exatamente depois que Jesus destaca, né, essas beatitudes, que são as bem-aventuranças, aqueles que são felizes, ele exatamente fez essas duas metáforas. Ele nos destaca como sal da terra e, em seguida, como luz do mundo, que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, como sal, é exatamente esse impacto, né, da presença do cristão na terra, onde ele deve seguir esses princípios de Deus. Então, nessa metáfora onde ele fala, e por ser essa figura muito utilizada pelos rabinos da época, geralmente estava associada ao conceito de sabedoria no cotidiano do povo. O sal, por ser um recurso precioso, é usado como tempero, remédio, era usado também nos sacrifícios, nós temos sacrifícios, então ele tem grande importância na alimentação das pessoas, dos animais, para a veia e o equilíbrio da saúde e para a fabricação de remédios. Então, esse sal é exatamente esse elemento misturado com a comida que não pode ser mais visto ou distinguido, né? Ou distinguido. Entretanto, a sua presença é percebida quando a comida não tem aquele sabor. A falta de sal compromete a refeição. Sua presença, sim, é essencial. Então, o professor da classe tem esse dever de mostrar exatamente que a nossa preservação espiritual ela é muito importante, embora seja imperceptível para os homens, mas ela é reconhecida por Deus. Essa ilustração do sal, ela mostra exatamente sobre a atuação da igreja no mundo.
Então, a atuação da igreja, ela tem, sim, essa presença especial, sinalizando, sim, o reino de Deus. Então, assim como um pouco de sal, ele traz impacto para toda a panela, né? Quando lá a pessoa faz a comida, pequenas atitudes da igreja ou pequenas atitudes nossas mostram exatamente essa grande influência que a gente tem no mundo. Então, o sal, ele não deve nunca perder as suas propriedades. Uma coisa importante, sim, Evangelista Souza, também, sim, é que o sal é esse elemento valioso a ponto de, no Antigo Testamento, ter o famoso Pacto do Sal, ou Aliança de Sal, fundamentado em Números, capítulo 18, versículo 19, onde tudo ali isso por causa do o simbolismo do sal, sal, né? o sal era a forma de um valor permanente, de um contrato, ou seja, uma espécie de aliança de sal, um pacto ali. Então, perceba a importância deste elemento, até mesmo o desenvolvimento dos rabínicos aí, e também hoje, na vida cristã, fazendo essa comparação ao qual Jesus fez para os seus discípulos e também para todos aqueles que hoje são novas criaturas, crentes em Cristo Jesus, salvos. É importante também nós destacarmos isso. E aí o comentário da lição mostra exatamente sobre essa importância, que se ele for contaminado, ele perde, né, a salinidade, quer dizer, perde a propriedade que tem. Isso acontecia na época de Jesus, quando conta-se e conhece, através de pesquisas, que o sal era exatamente descartado e reutilizado para um tipo de calçamento de ruas. Então, essa metáfora aí é muito importante, porque ela ensina que a gente não deve perder a nossa identidade, quer dizer, a nossa identidade como cristão. Jamais se contaminar com as coisas que existem. Então, o professor tem esse dever de mostrar aos seus alunos e os alunos compreenderem exatamente que, como o sal, o cristão deve se manter puro, íntegro diante de Deus, porque só assim ele será realmente uma diferença no mundo em que vive. Vamos destacar agora aquela segunda ilustração de Jesus que ele falou. Depois das bem-aventuranças, fala sobre o sal da terra e agora sobre a luz do mundo. Interessante que ele fala sal da terra e agora luz do mundo. Então, enquanto o sal ele mostra a nossa natureza na vida cristã, a luz do mundo é o nosso testemunho, quer dizer, como nós vamos revelar esse caráter ao mundo, que é essa segunda metáfora de Jesus, quando ele diz, vós sois a luz do mundo. Pode tecer esse comentário aí, pastor Pedro. É importante aqui, Souza, uma coisa bem interessante, que o sal ele não pode ser visto, mas ele é perceptível ao ser experimentado justamente na alimentação. Já a luz, ela é perceptível, até mesmo de longe, as pessoas podem notar ela. Essa é a segunda metáfora apresentada por Jesus, e uma coisa importante na construção da frase, no capítulo 5, versículo 14, é que Jesus não há dubiedade nas suas palavras. Ele faz uma afirmação e diz, vós sois a luz do mundo. Então, justamente, não há dubiedade na palavra de Jesus, não há meio termo. Ele vai direto, mostrando qual é e qual deve ser a realidade do crente salvo em Cristo Jesus. Então, a luz, ela é justamente esse ponto de partida importante na vida do crente, pois fala da sua influência no mundo, de resplandecer em meio às trevas. Então, encontrar a luz ou ter luz em casa não era algo simples na época. Então, o próprio Jesus, ao transmitir esse ensinamento, ele está transmitindo uma situação comum aos seus ouvintes da época. Então, ele diz que quando alguém acende uma candeia, a ideia é colocá-la em um lugar adequado para iluminar toda a casa, porque não seria razoável esconder a fonte de luz. Mediante esse exemplo, Jesus ordena assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, não é lícito pegar uma luz e colocar em um lugar inapropriado, de maneira que ela não execute a função que realmente ela deve exercer. Então, o crente realmente ele tem essa percepção de influenciar, de ser perceptível, até mesmo no ponto de julgamento dos ímpios. Você perceba que o cristão ele é visto devido os próprios ímpios ter essa consciência de que a gente é diferente, de que a gente é luz. E se nós andarmos de maneira contraditória a isso, nós somos julgados.
Isso é importante demais de ser destacado. O crente é perceptivo até mesmo de longe. E às vezes até se aborrece. Aí como é que pode? O frontal está me cobrando, mas a mensagem que a gente prega termina exigindo isso mesmo. Está certo que Justamente. muitos cobram por zombaria, outros cobram porque não acreditam, outros cobram para fazer crítica, mas a mensagem que a gente prega termina assim. A força da mensagem termina cobrando mesmo. Rapaz, que é isso? Você que diz isso e está fazendo o contrário, né? Justamente. Eu acho interessante uma passagem no Antigo Testamento também, a respeito de Davi, que ele vai guerrear com um gigante, e ele acaba que, por sua fraqueza, pois ele já estava na terceira idade, estava perdendo a batalha. Quando, de repente, um dos seus valentes toma a posição, derrota e faz um voto com Davi de maneira que ele não mais participasse de batalhas. E ele usa uma expressão importante, ele diz, para que a lâmpada de Israel não se apague. Ou seja, Davi agora iria ser influência, iria iluminar, iria ser um ponto de partida importante para toda aquela geração. E isso é importante ser destacado. Davi foi um homem-luz, assim como também o próprio Jesus afirmou que nós devemos ser luz do mundo, trazer essa percepção e iluminar o caminho dos homens. Verdade. Continuando aí no que o pastor Túlio falou, na realidade, essa expressão vós sois a luz do mundo não é nada mais do que o nosso testemunho, né? Cristo mostrando que nós devemos testemunhar, revelar aquilo que pregamos na nossa vida prática. Claro, Jesus aqui não está servindo energia elétrica, até porque naquele tempo nem havia, mas ele fala sobre luz. Então, a luz é exatamente esse componente que a gente pode aplicar no sentido de que ela ilumina e que, como naquele tempo as fontes de luz eram poucas e limitadas, né? A tochas, fogueiras, no Antigo Testamento, lamparina, e demandava o uso de coisas agrícolas, como o azeite, para acender. Hoje nós já temos um aparato tecnológico grande. Mesmo assim, essa ilustração é válida, porque Jesus fala sobre a luz. Então, nesse ensinamento aí, Jesus está falando a linguagem do povo e, ao mesmo tempo, conscientizando aquele pessoal que, assim como não se pode esconder uma candeia, mas ela deve estar no lugar adequado, assim o cristão tem que também estar no lugar adequado, porque não seria razoável esconder a fonte de luz, mas sim para que resplandeça. É por isso que Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, Mateus 5,16. Então, essa metáfora da luz ela é recorrente nas Escrituras e está sempre relacionada, com a presença de Deus, com a sua palavra, com o testemunho cristão, com a mensagem de Deus para a nossa vida. E exatamente nós não devemos nunca perder esse testemunho. Esse testemunho deve estar em nós, através do próprio Cristo. O próprio Jesus diz em 8,12 do Evangelho segundo escreveu São João, eu sou a luz do mundo. Então, nós também refletimos esse testemunho de Jesus em nossa vida. Devemos brilhar e refletir a bênção do Senhor e a sua palavra, essa vida cristã prática, que é muito interessante. Então, E essa metáfora, evangelista, essa metáfora, ela é bem recorrente nas Escrituras, de maneira que ela aparece relacionada a Deus, Salmo 104, verso 2, relacionada à sua palavra, Salmo 119, verso 105, e a partir desse sermão, essa metáfora, ela é aplicada também aos discípulos de Jesus. Então, perceba que não tratava-se de uma novidade, tratava-se já de algo recorrente nas Escrituras, de maneira que Jesus também usa para aplicar sobre a vida dos seus discípulos e também hoje na vida daqueles que são súditos deste reino. Verdade, até porque essa é a linguagem para ser compreendida e como reflexão, eles que estavam escutando entenderam bem o que Jesus queria dizer. O demonstra aí é exatamente essa luz que brilha através das nossas atitudes. É por isso que o tema da nossa lição é essa, e o professor tem essa experiência, esse dever de mostrar aos alunos e alunas que devemos sim fazer essa diferença no mundo. Então, é através das nossas atitudes que devem transparecer, porque nós devemos seguir sempre os princípios e os valores do reino de Deus.
Então, a mansidão, que é essa promoção da justiça, a prática da misericórdia, a santificação, a postura conciliadora, que foram exemplos de atitude de Jesus, destacado aqui neste sermão. E é interessante que em todo o Novo Testamento, nós devemos fazer, sim, somos instruídos para fazermos essa diferença, por meio do comportamento, das nossas ações. E o texto de ouro diz que aquele que está em Cristo, né, ele é uma nova criatura. Aquelas coisas antigas, velhas, já passaram, agora é tudo novo. Porque ele agora é uma nova vida. Evangelho é, antes de tudo, transformação. Evangelho é, antes de tudo, testemunho. Evangelho é, antes de tudo, a revelação de Deus em nós. Então, nós somos comparados a muitas coisas na Bíblia para demonstrar esse testemunho. E a gente compreende essa urgência através do amor, da devoção, da obediência a Deus, que reflete exatamente o tratamento que a gente deve ter para com o próximo, para com as pessoas, no nosso relacionamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Então, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, ele é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a qual não viu, como ele pode amar a Deus que não viu, né? De João. E dele temos esse mandamento, de quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Então, está em 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21, que também aqui é citado na lição. Então, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que a nossa vida deve ser uma vida prática. E Tiago ensina exatamente sobre essa vida prática, que é o cristão que deve, sim, estar acompanhado pelas obras, como um fruto de Deus na vida dele. Pedro também escreve sobre isso, instrui os cristãos a se afastarem do pecado e a viverem, sim, com honestidade, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Pastor Túlio. Ao se referir também, Jesus, ao se referir aos cristãos como luz, ele está referindo-se justamente à prática das boas obras. A gente bem sabe que a gente não é salvo pelas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Então, aqueles que são salvos, eles se comportam e executam boas obras diante dos homens, a ponto de executar isso que Jesus disse, resplandeça a sua luz diante dos homens. Então, essa expressão, ela retrata muito bem qual deve ser o nosso comportamento e a nossa atitude diante dos homens, a fim de resplandecer Cristo em meio a toda essa sociedade corrompida. Ok, pastor Túlio. Pode tecer suas considerações finais, que eu já vou tecer as minhas. Ok. Porém, também é importante nós concluirmos aqui, mostrando como foi bem esboçado, sintetizado aqui por nós nesse podcast, e assim também para os professores, superintendentes que ouvirão essa aula e também tomarão posse dessa somatória de conteúdo, é que também essa luz ela deve ser deixada brilhar. E de que maneira essa luz ela deve ser deixada brilhar? Através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, que transpareçam que seguimos os princípios e os valores do reino de Deus. Então, resumindo e considerando toda esta lição, o que faz com que a gente entenda as palavras de Jesus é que a gente não apenas leia elas, mas que a gente possa colocá-las em prática, a fim de nós resplandecer esta luz diante dos homens e de também poder salgar a ponto de conter a expansão desta contaminação. Então, os professores eles possam aplicar essa verdade na vida dos seus alunos e influenciá-los a serem sal, a serem luz e a obedecerem a essas éticas do reino expostas por Jesus, que não tem validade apenas para os seus discípulos, como também ela tem essa validade para nós hoje, se ele não voltar para gerações futuras, e assim também até outras e outras gerações, se ele assim não voltar. Então, nós temos que ter essa conscientização, e essa é a minha sintetização, a minha conscientização final a respeito desta lição, que nós pratiquemos. Esse era o objetivo de Jesus, era que os discípulos tivessem uma vida prática que pudesse refletir o caráter deste reino. Então, nós devemos observar e praticar estas verdades para que elas tenham, assim, realmente essa influência no meio da sociedade.
Verdade, grandes e sábias palavras. Então, o Sermão do Monte é exatamente esse importante discurso de Jesus, onde ele apresentou os princípios e os valores do reino, as características básicas, elementares, para seus discípulos e para aqueles que estavam ali escutando. Então, Jesus nos ensinou sobre as bem-aventuranças, Jesus nos ensinou sobre o sal da terra, a luz do mundo. Ali naquele sermão, Jesus teceu comentários sobre a nossa vida prática, os fundamentos da vida cristã, aqueles que edificam. Jesus ali mostrou realmente o verdadeiro significado da lei, que não somente era na letra, mas sim na interpretação espiritual. Então, a Igreja de Cristo deve sim fazer essa diferença. E através de seu comportamento e atitude, quando esta igreja está de acordo com a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que os alunos possam compreender que essa linguagem simples, singela, transmitida através dos professores, possam trazer, sim, edificação espiritual. E que o Sermão do Monte não deva ser apenas uma retórica, né? Ou uma leitura, mas sim deva ser a vivência em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Aí é o pastor Túlio e a nossa pessoa que aqui está presente, representando o pastor Bruno, e a todos os demais que não puderam estar aqui nesse podcast conosco, mas com certeza em outros momentos estaremos. Bênção de Deus, e somente Deus pode abençoar todos nós.